O céu fala. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. O céu tem uma linguagem própria. Ele não usa palavras, não escreve frases, não faz discursos. Mesmo assim, ele comunica algo que atravessa culturas, gerações e fronteiras. O Salmo 19 começa dizendo exatamente isso. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Imagine Davi, o autor, olhando para o horizonte ao entardecer, vendo o céu mudar de cor, passando do azul para o dourado e depois para o vermelho intenso, e percebendo que aquele espetáculo não era apenas bonito. Era uma mensagem. O céu estava pregando um sermão silencioso, um sermão que qualquer pessoa poderia ouvir, mesmo sem entender a língua de Israel ou conhecer as Escrituras. Era um sermão universal. O que mais me impressiona nesse salmo é como ele conecta duas realidades. De um lado, temos a revelação da natureza, essa linguagem cósmica que não precisa de dicionário. Do outro lado, temos a revelação da palavra, clara, direta, que fala ao coração. Juntas, essas duas dimensões mostram a grandeza de Deus e a nossa necessidade de responder a ela. É sobre isso que vamos conversar hoje. Até o final, você vai perceber como o Salmo 19 pode transformar a maneira como você olha para o céu, para a Bíblia e até para a sua própria vida. Pense na última vez que você realmente parou para olhar o céu. Não apenas de passagem, mas com atenção. Talvez à noite, com as estrelas espalhadas como pequenos diamantes em um pano negro. Ou de manhã, com o sol surgindo no horizonte, iluminando tudo com uma força quase assustadora. Quando você olha para cima, sente algo que não dá para explicar. É como se o coração entendesse o que a boca não consegue dizer. E é exatamente isso que Davi quer que a gente perceba. Ele não está apenas descrevendo a natureza, ele está interpretando. Ele está dizendo: olha, isso não é acaso, não é sorte, não é apenas beleza. Isso é a assinatura do Criador. E aqui está a primeira grande revelação do Salmo 19. A criação não é muda. Ela tem voz. Versículo 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. É uma poesia poderosa, como se o nascer do sol passasse um recado para o pôr do sol, e como se as estrelas da madrugada respondessem ao brilho da tarde. É um ciclo sem fim. Uma conversa sem pausas. Mas não é qualquer conversa. É uma declaração da glória de Deus. E o mais fascinante é que esse discurso não conhece fronteiras. O versículo 4 diz: a sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Isso significa que não importa onde você esteja, o céu fala a mesma língua. Um camponês na África, um pescador na Ásia, um executivo em Nova York, todos podem levantar os olhos e ouvir a mesma mensagem. Existe um Criador. Mas Davi não para aí. Ele pega o exemplo do sol e usa como metáfora. Ele diz que o sol é como um noivo que sai do seu aposento radiante, cheio de alegria, pronto para a festa. Também o compara a um herói que corre a sua carreira com força. É uma imagem vibrante. O sol sai de um lado do céu e percorre todo o caminho até o outro. Nada escapa ao seu calor. Essa comparação é genial, porque mostra tanto a beleza quanto o poder. O sol é indispensável. Ele aquece, ilumina, dá vida. Mas também pode queimar, destruir e até matar se não houver equilíbrio. Assim é a presença de Deus. A mesma glória que enche os céus também revela a nossa pequenez. E aqui começa a segunda parte do Salmo. Do versículo 7 em diante, Davi muda o foco. Até agora, ele falou sobre a revelação da natureza. Agora, ele fala sobre a revelação da palavra. É como se dissesse: olhar para o céu é maravilhoso, mas não é suficiente. A criação aponta para Deus, mas é a sua lei que revela quem Ele é e o que Ele quer de nós. Então, ele começa a descrever a lei do Senhor com palavras fortes. Diz que ela é perfeita,
e restaura a alma. Que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É uma lista que vai crescendo como uma onda. Cada frase acrescenta uma camada. É como se Davi estivesse tentando traduzir em palavras o impacto que a palavra de Deus causa no interior do ser humano. E perceba a diferença. Enquanto a criação fala a todos, a palavra fala de forma pessoal. O céu mostra a grandeza de Deus, mas a Bíblia mostra o caráter dele. O céu me faz perceber que sou pequeno, mas a palavra me ensina como viver. O céu me leva à admiração, mas a palavra me leva à obediência. É como se houvesse duas vozes complementares. A primeira é ampla, geral, atinge todos. A segunda é íntima, direta, transforma quem ouve. E juntas, elas criam uma sinfonia completa. Uma mostra o poder, a outra mostra o amor. Agora, deixa eu te contar uma curiosidade. Muitos estudiosos dizem que o Salmo 19 é quase como um resumo de toda a teologia bíblica. Ele mostra a revelação geral de Deus, que é a criação. Mostra a revelação especial de Deus, que é a palavra. E termina falando da revelação pessoal, que é a transformação no coração humano. É como uma escada que vai do cosmos até o íntimo, do infinito até o secreto, do céu estrelado até o pensamento mais escondido da nossa mente. Isso é fascinante. No versículo 10, Davi diz que os juízos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro e mais doces do que o mel. É uma comparação direta e poderosa. O ouro representa riqueza, segurança, poder. O mel representa prazer, doçura, satisfação. Davi está dizendo que a palavra de Deus é melhor do que tudo isso, mais valiosa que o ouro mais puro, mais doce que o mel mais fresco. E aqui está uma provocação para nós. O que temos desejado mais? Dinheiro, status, prazeres ou a palavra que restaura a alma? Essa pergunta não é teórica. Ela se manifesta nas escolhas do dia a dia. Onde gastamos nosso tempo, nosso esforço e nossa energia revela o que realmente valorizamos. Mas Davi não é ingênuo. Ele sabe que a palavra é perfeita, mas também sabe que o coração humano é falho. Então, no versículo 12, ele faz uma oração sincera. Pede para ser purificado das falhas ocultas. Reconhece que existem pecados escondidos, coisas que nem sempre enxergamos, mas que Deus vê. E pede ainda mais, que Deus o livre dos pecados intencionais, aqueles que fazemos sabendo que estão errados. É uma confissão profunda. Ele entende que não basta admirar a criação ou ler a lei. É preciso transformação interior. É preciso graça. E é nesse ponto que o Salmo alcança seu clímax. Davi termina com uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. É a conclusão perfeita. Depois de olhar para o céu, depois de refletir sobre a lei, ele olha para dentro e faz uma entrega. Ele entende que tudo, absolutamente tudo, deve ser para agradar a Deus. Não apenas o que falamos em público, mas também o que pensamos em silêncio. Essa é a verdadeira adoração. Não é apenas levantar os olhos para o firmamento, mas entregar o coração ao Criador. E aqui está a beleza do Salmo 19. Ele é universal e pessoal ao mesmo tempo. Ele fala de estrelas e de pensamentos, de galáxias e de consciências. Ele conecta o macro e o micro, o eterno e o presente. Ele nos lembra que Deus é grande demais para caber em palavras, mas também próximo o suficiente para ouvir o sussurro da nossa alma. Isso é extraordinário. Agora, vamos trazer isso para a sua vida. Quando foi a última vez que você deixou a criação te impactar? Quando foi a última vez que a palavra realmente te restaurou? O Salmo 19 nos desafia a viver nesse equilíbrio, a não ignorar o céu
e também não ignorar a lei, a reconhecer a grandeza de Deus no universo e a sua bondade nas Escrituras, e, acima de tudo, a buscar transformação interior. Porque, no fim das contas, de nada adianta admirar o céu se o coração continua vazio. De nada adianta conhecer a lei se a vida continua sem mudança. O Salmo nos chama para unir essas dimensões. E eu quero terminar te convidando a um exercício simples. Hoje à noite, olhe para o céu. Deixe que a criação fale com você. Depois, abra a Bíblia, leia um trecho e deixe que a palavra fale ainda mais fundo. E por fim, faça a mesma oração de Davi. Senhor, que as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração sejam agradáveis a Ti. Se você fizer isso, eu garanto que vai sentir algo diferente. Vai perceber que a vida não é apenas rotina, mas uma oportunidade constante de ouvir a voz de Deus, seja nas estrelas ou nas páginas das Escrituras. E se essa mensagem falou com você, não saia sem deixar um comentário. Quero saber como você enxerga a glória de Deus nos céus e na sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa reflexão. E, claro, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essas conversas que aproximam a Bíblia do seu dia a dia. Porque a jornada da fé é assim. Começa olhando para o alto, continua mergulhando na palavra e termina transformando o coração.